Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPet e ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. O estudo revelou que a Insetmax está entre as duas marcas de inseticidas mais lembradas do Brasil. Prova que qualidade e inovação andam lado a lado em todas as soluções que apresentamos ao mercado. Com um laboratório próprio de desenvolvimento, seguimos investindo em tecnologia e inovação, garantindo assim produtos mais modernos para o controle e proteção de todos os ambientes. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Isso prova que nosso atendimento, qualidade e proximidade com nossos clientes, amigos e parceiros realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de toda a equipe Insetmax e de vocês que confiam e acreditam em nossa marca. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. Quer controlar as pragas em todas as fases do ciclo de vida? Use Trimax. Trimax tem em sua fórmula ativos que eliminam as pragas na vida adulta e também ninfas e larvas. Trimax acaba de vez com escorpiões, baratas, mosquitos e larvas e é eficaz também contra carrapatos, moscas, percevejos e pulgas. Trimax é um produto de baixo odor, não mancha e dura até 90 dias. Você também pode evitar que as larvas de moscas e mosquitos se desenvolvam usando Trimax nos focos de contaminação com água parada e acumulada. Mantenha sua empresa e sua família protegidos. Trimax, a solução perfeita contra as pragas em todas as fases. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à sequência de treinamentos que a Inset Max está oferecendo. Hoje nós vamos falar justamente sobre o mosquito da dengue, que na verdade nem deveria mais ser chamado de mosquito da dengue, porque ele também consegue transmitir outras arboviroses, né? Hoje nós vamos falar sobre o tema Nosso inimigo, Aedes ou Edis. Como controlar de maneira efetiva? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, o feedback de todos, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Façam suas perguntas, interajam aí no chat, nos marquem nas redes sociais, tá? É bem interessante. Além de fazer, ah, curtir, se inscrever no canal da Inset Max, compartilhar do YouTube, vão lá no Instagram da Inset Max, insetmax.pro. Tirem um print da tela, nos marquem lá. Tem o meu Instagram também, Thiago Machado Insetmax, tudo junto. Thiago sem H. Thiago Machado Insetmax, Thiago sem H, tudo junto. Também marque a gente lá. Tá? Marca a Insetmax, me marca. Mostre que vocês estão interagindo, participando do nosso treinamento. Beleza, gente? Bom, então, dando aqui início ao nosso bate-papo, é... É interessante falar, né, para quem não acompanhou das outras vezes, para quem não conhece, a nossa fábrica da Inset Max, que ela fica localizada na cidade de Jardinópolis, ao lado de Ribeirão Preto, são quase 12 mil metros quadrados. Lá nós temos o nosso laboratório de pesquisa, desenvolvimento, de qualidade. A gente tem a nossa planta fabril, a gente tem a nossa área administrativa, a gente tem a nossa
parte de produção completamente segmentada, organizada, automatizada. Então tem a parte de líquidos, tem a parte de raticida, tem a parte de granulado, tem a parte de líquido CE, SC, tem uma estação de tratamento de esgoto própria, de tratamento de efluentes próprio, o nosso centro logístico, o nosso galpão de embalagens, a nossa área administrativa, enfim. A nossa fábrica, ela está muito bem localizada, muito bem construída, muito bem encaixada. Quem ainda não conhece, por favor, a gente consegue alinhar para vocês irem lá e conhecerem a nossa fábrica. É bem interessante para vocês verem os processos, como o produto ele começa a ser desenvolvido, como ele é produzido, todos os processos que nós temos internamente para entregar a qualidade para vocês, tá? Nós seguimos procedimentos. A gente tem um trabalho de sistema de gestão de qualidade, tá? Mas isso a gente consegue mostrar, provar para vocês de uma forma mais real, mais realista, mais efetiva quando vocês forem lá, tá? Convidamos todos vocês a irem nos visitar. A Inset Max a gente sabe que é uma indústria química que tem a característica de produzir uma linha diferenciada com produtos premium. Nós destacamos alguns deles aí, inclusive o Screen hoje é o produto mais vendido da nossa linha de venda restrita, né? É um DNA da Inset Max fazer as associações de grupos químicos diferentes. Então, nós temos inseticidas com dois, três, quatro grupos químicos diferentes, porque a gente investe muito na questão de inovação e tecnologia. É DNA da indústria, tá bom? Então, fiquem à vontade aí, visitem a nossa página no nosso site, né? insetmax.com.br, que vocês vão conhecer toda a nossa linha. Para quem ainda não conhece a linha, para quem quiser receber o catálogo, também pode mandar mensagem para a gente, tá? A gente envia o catálogo em PDF para vocês. Beleza? Bom, dando aqui então início a mosquitos de uma maneira geral, a gente sempre inicia os nossos treinamentos, os nossos bate-papos falando da taxonomia, né? Porque eu acho que é importante a gente sempre localizar os mosquitos, onde eles estão, o que eles são. A gente sabe que os mosquitos são insetos, né? Então tem três pares de pernas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, um par de asas, porque o segundo par de asas ele acabou sendo alterado, modificado. A gente vai falar disso ao longo do nosso bate-papo. Dentro dessa classe insecta existem várias ordens, vários subgrupos. Um deles é o dos mosquitos e moscas, que é a ordem Diptera. E dentro, né, até mesmo dessa ordem com moscas e mosquitos, a família dos mosquitos, o grupo, né, dos mosquitos, a ordem dos mosquitos, ela é muito extensa. A gente vai dar foco para a família Culicide, da qual o Aedes faz parte, que tem aproximadamente aí 4.000 espécies na região neotropical. E por que que a gente vai falar da família Culicide? Justamente porque é uma família que tem indivíduos que transmitem arboviroses, ou seja, existe um interesse médico em cima disso. Arboviroses são aquelas viroses transmitidas por insetos. Aí, eu coloquei um esquema que eu peguei numa revista, se eu não me engano, era uma revista Veja, mas faz bastante tempo que eu peguei. Mas eu achei interessante porque ela ilustra bem como é que funciona todo o aparato bucal, né? As estruturas desse aparato bucal, como que ocorre a contaminação, porque aí vocês veem que justamente o sangue, ele acaba sendo puxado por um caminho e a saliva acaba sendo transmitida por outro. A gente sabe muito bem que a fêmea, né, dos mosquitos, ao picarem, libera uma saliva que acaba sendo anestésica, e é nesse processo que ocorre a transmissão dos vírus. E aí são as arboviroses mais comuns, né, que o Aedes aegypti ou Aedes aegypti conseguem transmitir, descritas até hoje, né, conhecidas até hoje, porque ao longo do tempo, a gente, infelizmente, vai descobrir outras, eu digo a gente como ciência, né? A espécie humana, ele vai ter capacidade para transmitir outras arboviroses. É um mosquito que se adapta muito bem no ambiente urbano, né? Por isso que eu disse logo no início que não dá para chamar mais esse mosquito apenas de mosquito da dengue, porque tem zika, chikungunya, febre amarela, enfim. Então tá aí uma série de doenças que eles conseguem transmitir, né?
E tem até aí uma questão muito interessante, porque mostra justamente como que a infecção ocorre, né? O mosquito, ao picar uma pessoa, uma fêmea ao picar uma pessoa, se esse mosquito, se essa fêmea não estiver contaminada, não possuir, né, no seu organismo os vírus da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela, enfim, ela não vai transmitir doença nenhuma, ok? Então, nem todos os mosquitos têm as arboviroses. Porém, se sabe muito bem que essa transmissão pode ocorrer da fêmea para os ovos, quando a fêmea está contaminada, né? Uma transmissão embrionária. Mas se não tiver, e esse mosquito picar, o mosquito não tinha nada, a fêmea não tinha nenhuma arbovirose, mas ela picou uma pessoa contaminada, ela acabou se contaminando. Esses vírus, eles adentram, né, o trato digestório do próprio mosquito, vão se desenvolver e vão se acumular nas glândulas salivares do próprio mosquito. E a partir de lá, esse mosquito, então, passa a ter condições para picar outra pessoa e causar a transmissão, tá? Aí a gente tem um esquema aqui bastante interessante, sobre como que os mosquitos conseguem localizar os seus hospedeiros. Quais são as maneiras mais comuns desses insetos conseguirem identificar o seu hospedeiro? Bom, primeiro, a gente sabe que nas antenas desses insetos existe uma série de sensilas, que são estruturas que conseguem localizar o quê? Quimicamente e fisicamente o seu hospedeiro. Então, ele já utiliza as antenas. As antenas servem até mesmo como uma extensão de um braço, por uma questão de tato, né? Trazendo uma comparação, um paralelo, né? Tentando fazer um exemplo aqui no dia a dia com um ser humano. As sensilas servem também como o nariz deles, né? Porque detecta quimioreceptores, que aí vai detectar temperatura, umidade, compostos voláteis, além dos próprios olhos. Então, o mosquito ele vai localizar quimicamente, fisicamente, visualmente, né? Aí a gente consegue ver justamente aqui quais são os fatores, né, que as sensilas e os olhos ajudam o mosquito. Então, com as sensilas e com os olhos, eles vão localizar os seus parceiros sexuais. Com as sensilas, né, nas antenas, e os olhos vão localizar locais de oviposição. E aqui os locais de oviposição são bem interessantes porque está relacionado com a aplicação do larvicida, que a gente vai falar mais para frente, mas o interessante é o mosquito, ele não vai, principalmente o Aedes, localizar apenas pontos com água. Onde tiver água, hoje em dia a gente sabe que não é só mais água limpa, né? A água com matéria orgânica ele também consegue se desenvolver. As larvas conseguem se desenvolver, mas pontos onde eles podem depositar os ovos e que irão acumular água. Pontos positivos para oviposição, né? Locais onde a fêmea consegue identificar que se eu depositar um ovo aqui, vai cair uma chuva, vai acumular uma água e as larvas podem cair nessa água e se desenvolver, tá? Aí a gente vai voltar a falar disso quando falarmos de larvicida, porque é muito comum, já antecipo, as pessoas quererem aplicar o larvicida apenas onde tem água, e não é a melhor maneira, não é o mais correto. É você colocar em locais onde a água pode ser acumulada, mesmo estando seco, tá? É com os olhos e com as sensilas que eles vão localizar os hospedeiros, e é com os olhos e com a sensila que eles vão localizar também as flores, né? As plantas. Por quê? O mosquito, a fonte de alimento dele, efetivamente, é néctar, é seiva, para ser mais exato, seiva, né? Não é sangue. A fêmea, e somente a fêmea, vai se alimentar de sangue para poder dar desenvolvimento dos ovos, né? Amadurecimento dos ovos.
mas a fonte de alimento deles, do macho e da fêmea, é seiva. Então, eles precisam localizar pontos onde tem vegetais. Por isso que é muito comum encontrar mosquitos nessas regiões com bastante vegetais. E a gente sabe muito bem, gostam de locais sombreados, tem atividade diurna, apesar de que tem muitas populações de Aedes já invadindo à noite, né? Concorrendo diretamente com culex. Mas eles gostam, então, desses arbustos, dessas regiões mais arborizadas, na própria árvore ali, que está escondido. Porque apesar de serem diurnos, eles não se expõem tanto à luz do sol, né? Eles ficam nesses locais mais sombreados, mas a atividade deles está ocorrendo durante esse período. Então, mais uma vez, né? Olha como é que eles conseguem detectar, por exemplo, um ser humano. Qual é a distância que eles conseguem ter essa localização? Uma coisa muito interessante, né? Quando o mosquito ele está voando, ele consegue, ou até mesmo em pouso, em atividade, ele consegue detectar a respiração do ser humano, né? Porque é através da liberação do gás carbônico, de 50 a 10 metros. Olha só que coisa maluca. Ele consegue então saber que tem ser humano ali, a fêmea, para poder picá-lo e obter o sangue para desenvolvimento dos ovos de 50 a 10 metros, né? De 10 a 50 metros. O mosquito aí utiliza as sensilas nas antenas, né? De 5 a 10 metros, ele consegue ver o ser humano. E de 1 metro a 20 centímetros, ele vai detectar a umidade e o calor liberado pelo ser humano. Então, olha só, ele escolhe o ser humano, ele consegue detectar o ser humano através do gás carbônico, da temperatura e visualmente. A gente sabe, por estudos até mais recentes, que tipo sanguíneo, quantidade de gás carbônico liberado, temperatura, acabam interferindo na preferência do hospedeiro, da escolha do hospedeiro pelo mosquito. Então, por isso que tem gente que acaba sendo mais suscetível, outras menos suscetíveis, mais atacadas, outras menos atacadas. A gente tem alguns números aí que são bem interessantes. Em 2024, a gente realmente arrebentou no número de casos de dengue, né, no Brasil. A dengue é uma endemia, né? Ela é uma doença endêmica, ou seja, ela é muito mais comum e localizada no Brasil, mas não é que ela só existe no Brasil, é que aqui no Brasil a gente arrebenta na dengue, né? É uma estatística muito negativa para a gente. Em 2024, esses números estouraram, né? Foram mais de 6 mil mortes confirmadas, mais de 6 milhões e 500 mil casos prováveis, né, identificados como dengue, e mais de 3 mil casos a cada 100 mil habitantes. Foi um ano que surpreendeu negativamente, né? Em 2025, aí a gente, graças a Deus, teve uma melhora, uma mudança de cenário, porque até agosto foram mais de 1,5 milhão de casos, mais de 1.600 óbitos. Em comparação ao ano passado, estamos bem, os números diminuíram, mas os cuidados ainda continuam e devem ser tomados, tá? Tiago, por que que isso aconteceu? Talvez tenha relação cultural, informação, mudança de hábito das pessoas? Talvez. Prevenção? Talvez. O clima influenciou, tá? Secas mais prolongadas, temperaturas baixas mais prolongadas. Isso pode ter influenciado. Eu não consigo dizer para vocês com exatidão o que foi exatamente, né? Em 2025 também saiu, né, essa informação, né, esse mapa dos estados mais afetados. Lembrando que essas referências a gente buscou tanto no site da Organização Mundial da Saúde, quanto do Ministério da Saúde, quanto num site que é bem interessante, que é Conheça a Dengue, onde eles também compilam esses dados, tá?
E vocês vão ver que a dengue ela está bem espalhada, né? Os números eles vão acabar oscilando de mínimo para máximo, né? Quanto mais perto do azul é o mínimo, quanto mais próximo do vermelho é o máximo, e vocês conseguem enxergar aqui região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, com casos bem graves, com locais onde a infestação era muito presente, tá? Então ela está se tornando cada vez mais comum. Por exemplo, no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é algo relativamente novo para eles. Então é algo preocupante porque está se espalhando, é um mosquito que está se adaptando muito bem a várias regiões. Regiões com maior temperatura ou menor temperatura, maior umidade ou menor umidade, com águas com maior grau de salinidade, com menor grau de salinidade, enfim, isso acaba interferindo bastante. A gente sabe que é uma espécie antropofílica, que tem uma relação muito intensa com o ser humano. Que, aliás, tem tudo a ver com esse slide aqui, que está demonstrando justamente o seguinte. Nós estamos vendo duas espécies de culicídeos do mesmo gênero, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que conseguem sim transmitir arboviroses como a dengue. Porém, o Aedes aegypti, ele é mais, ele não é uma espécie nativa, né? Ele é mais antropofílico, enquanto o Aedes albopictus, ele é mais natural, mais da vegetação. A diferença entre eles está justamente ali na região do tórax, né? A gente observa o dorso por cima do animal, cabeça, o tórax tem essas linhas, né? O do Aedes aegypti tem duas linhas retas bem no meio, né? Com duas linhas curvas nas laterais, na periferia, né, que a gente fala, então tem esses dois traços com essas curvas, esses dois traços com essa curva, a gente consegue ver. E o albopictus, ele tem apenas uma linha escura bem no centro. Isso aqui são informações apenas para complementar conhecimento, conteúdo. Falando especificamente, então, do aegypti, em relação ao seu comportamento, sua ecologia, a gente está vendo aí que assim que ele acaba emergindo da pulpa, o adulto, e a pulpa está exatamente na água, ele ainda precisa de um tempo para que esse exoesqueleto e suas asas se tornem mais rígidas. Então, para eles poderem realizar o voo e acasalamento, isso aí pode demorar até 24 horas. Não é assim de imediato, tá? O raio de ação do mosquito, da dengue, geralmente é muito próximo da onde ele nasceu, principalmente dentro das habitações, é onde ele se abriga mais. Evidentemente que quando a densidade populacional aumenta, né, a quantidade de mosquitos ali naquele ponto é muito grande, ele vai acabar se dispersando, indo para outros locais, né? Ele acaba fazendo a dispersão ativa para poder ocupar novos nichos, porque a competição ali é muito alta para ele, para aquele mosquito ali não serve mais, ele precisa buscar novos pontos. O raio de ação, então, continuando com essa informação, é um raio de ação até que nem tão longo quanto de uma mosca, mas também nem tão curto, porque é cerca de 100 metros do criadouro. Porém, voltando àquilo que a gente já falou, é um mosquito altamente doméstico, então ele fica muito próximo da fonte, da onde ele nasceu, que tem fonte de alimento. Tem abrigo, tem fonte de alimento, é onde ele consegue sobreviver, se proliferar com muita facilidade, né? Porém, se naquele local não existe a fonte de alimento para ele, o sangue humano ele pode voar até 100 metros do criador. Aliás, 100 metros é o normal, porque existem dados na literatura que demonstram que se ela não encontrar depósitos para oviposição, aí é quando a fêmea está grávida, né? Ela já ingeriu sangue, ela já realizou a cópula, ela está para realizar a oviposição. Se ela não achar ali fonte, depósito para oviposição, depósito positivo para oviposição,
ela pode se deslocar até 1 quilômetro, até 1.000 metros, tá? Geralmente, essa alimentação que a fêmea realiza, o repasto sanguíneo, é durante o dia. E, evidentemente, que somente a fêmea realiza essa ação de se alimentar de sangue. Ela é hematófaga, tá? Em condições favoráveis, o intervalo entre o repasto, né, que ela se alimentou, para que os ovos se desenvolvam e ela deposite os ovos é de 3 dias, tá? E geralmente essa ação de oviposição ela vai ocorrer no fim da tarde. Lembrando que o sangue é fundamental para a formação dos ovos. Para a formação dos ovos, não para alimentação própria, porque ela se alimenta muito de seiva, assim como o macho, seivas de vegetais. Aí vem aquela questão, né? Por mais que ela prefira fazer o repasto durante o dia, a gente começa já a perceber, né, em literatura científica, né, em literatura técnica e no dia a dia que a gente trabalha, que tem mosquito já muito bem adaptado para atividades noturnas. Ele tem altas atividades no início da manhã e no fim da tarde, mas já tem mosquito da dengue se aventurando à noite e tendo ótimas performances. A gente até costuma dizer o seguinte: a aplicação espacial, falando da aplicação espacial, seja ela UBV e ou FOG, ela deve ocorrer no começo da manhã, né, bem no comecinho da manhã, até umas 7 horas da manhã, mais ou menos, chutando o balde até umas 8. E no fim da tarde, 5, 6, né, horas. Porque é o horário que eles estão mais ativos voando em áreas externas. Porque nesse intervalo, onde tem mais luminosidade, a temperatura é maior, é um mosquito que gosta de viver dentro das casas, dentro das áreas domésticas. E aí a aplicação espacial acaba não sendo tão efetiva. A fêmea, ela não pica necessariamente um único hospedeiro, por isso que ocorre facilmente a transmissão das arboviroses. Pica uma pessoa, depois pica outra pessoa, depois pica um pouquinho ali, pica outro pouquinho aqui, né? Tem, como eu já comentei, a preferência mais intradomiciliar, e aí vale um detalhe interessante. A tendência das pessoas é aplicar inseticida nas superfícies horizontais, né? Então, perdão, nas superfícies verticais. Parede, às vezes roda-teto. Gente, o mosquito da dengue não é que ele não vai pousar nesses locais, mas a preferência são em locais escondidos, são em locais mais escuros. Então, atrás de cortinas eles vão se manter o seu foco, embaixo dos móveis, atrás de um vaso sanitário que é extremamente úmido, em outros locais até mesmo dentro de uma churrasqueira onde tem ali a fuligem, né, digamos assim, entre aspas, do carvão. É um local escuro, muito bem protegido, eles adoram viver nesses pontos. Debaixo de uma cadeira, debaixo de uma poltrona, atrás de uma porta. São nesses locais que eles vão buscar os seus pontos de repouso. Portanto, são esses locais que a gente tem que tratar com a aplicação de inseticida, tá? E tem um comportamento de voo baixo, né? Por isso que geralmente os adultos eles acabam picando nas pernas e pés. Mas em crianças, pelo tamanho, isso pode acontecer do pescoço para baixo, geralmente. Então, em crianças, não é que elas só picam pernas e pés. É que pelo tamanho delas, pode picar qualquer região do corpo, dependendo do tamanho da criança. Nos adultos, geralmente são as partes mais expostas, né? Braços, mãos, abaixo do joelho, é, é, na canela, né? Tem até aquela questão, né? O mosquito, pô, eu tô de calça jeans, o mosquito veio, me picou, ele conseguiu me picar aqui na coxa. Pois é, eles ainda têm essa capacidade. Em termos da sua reprodução, tá aí, a gente já viu isso N vezes, acho que vocês estão até saturados. É um tipo de desenvolvimento dos insetos chamado de holometabolia.
é o desenvolvimento completo, com metamorfose completa, onde tem o ovo, desse ovo eclode a larva, a qual vai sofrendo algumas equidizes, algumas trocas de pele. No caso da larva do mosquito, são 4 estágios, né? Até crescerem e formarem uma pulpa, onde da pulpa vai emergir o adulto, que pode levar até 24 horas para conseguir voar e se acasalar, e o ciclo recomeça. É um mosquito que consegue aí botar uma quantidade considerável de ovos, são mais ou menos aí 400 ovos por dia, perdão, ao longo perdão, são mais ou menos 400 ovos na vida dele. Lembrando que esse mosquito, ele não vai colocar os ovos num único local. Ele tenta sempre espalhar, tá? A ilustração aí não está sendo do Aedes, tá? Esse desenho, esse esquema. Isso aqui tá mais para um Culex, né, onde coloca os ovos na forma de jangada, juntos, exatamente na água. O Aedes, ele vai buscar as superfícies verticais dos locais, então nas paredes dos locais, né? Onde a água fica exatamente embaixo, a água não precisa atingir exatamente aquele ponto. Por isso que ele pode buscar, identificar a fêmea onde pode ter o acúmulo de água para ele depositar os ovos, mesmo estando seco o local, mesmo não sendo propício, porque a partir do momento que cair água naquele local, formar um pequeno corpo d'água, um acúmulo de água naquele ponto, a umidade vai, evidentemente, aumentar, dos ovos vão eclodir as larvas. E aí eles, né, 400 ovos na vida dele, significa que coloca 10 aqui, 5 ali, todos espalhados e presos diretamente nas paredes, né, nas superfícies dos recipientes. O ovo, ele pode levar de 2 a 5 dias para eclodir, lembrando que quanto maior a temperatura, mais rápido é a eclosão dos ovos. As larvas de 5 a 10 dias para formar a pulpa de 2 a 3 dias vai ficar ali, o adulto vai acabar emergindo, pode levar ali sua vida de 30 a 60 dias, até 2 meses ele está ali na atividade. Aqui a gente entra numa questão que está óbvia, mas eu acho que isso é interessante de mostrar também para o cliente. O que acontece? Sabemos muito bem que se a gente faz a parte preventiva, aliás, a gente orienta o cliente a realizar as partes preventivas, o controle é muito maior e o nível de intervenção química, toxicidade, acaba sendo menor. Por isso que eu sempre digo que o nosso trabalho, ele não é apenas um trabalho técnico comercial, ele é um trabalho educativo. Ah, Tiago, a gente cansa de falar isso para o cliente. Eu sei que vocês conversam. Todos, não, nem todos. Eu acho que tem um grande problema do nosso setor, um dos, é que muitos técnicos, aplicadores, operadores que estão lá na ponta, eles não se comunicam de forma correta com o cliente. Porque às vezes eles não têm uma boa formação, é a maneira deles. Só que eu acho que isso tem que mudar, gente. Temos que ser treinados para conversar com o cliente, para a gente mostrar notoriedade, para a gente mostrar autoridade. Porque dessa forma o cliente passa a acreditar muito mais naquilo que a gente fala. Então, educar o cliente é extremamente importante. E quando a gente tem uma questão cultural aí envolvida, de educação e formação, a gente vê que o nível do controle, que é a base dele, acaba sendo muito maior, muito mais ampla. Por isso que está até mais larga é a base desse triângulo, digamos assim, e verde, porque é positiva, né? Ah, também existe uma questão de mudança cultural que eu acho muito difícil de acontecer, principalmente aqui no Brasil, que tem alguns fatores, né? Por exemplo, eu cuido aqui da minha casa, mas o vizinho não. Então é culpa do vizinho. Faça a sua parte. Eu cuido aqui do meu local, o vizinho também, só que a prefeitura acaba bobeando porque tem terreno baldio,
tem praça, tem um monte de lugar aí onde o mosquito está se desenvolvendo. Gente, já tem dados científicos disso. Os estudos demonstram que os focos não estão no peridomicílio, mas sim no intradomicílio. Então não adianta botar a culpa somente na prefeitura, porque o problema maior está dentro de casa. Coisas bobas, tá? Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos. Ela entra no banheiro e ela tem um copinho e um baldinho onde ela gosta de brincar enquanto está tomando banho. Muitas vezes esse copinho, esse baldinho, ele fica cheio d'água. Se a gente vai sair, viajar, ficar um fim de semana fora, já é um risco. A gente mora no sexto andar, não é um andar tão alto, o mosquito vai ter acesso. É um prédio. Aí a gente volta aqui, ó. Para o ovo eclodir, se tiver alta temperatura, são 2 dias. Se a gente realiza uma atividade na sexta à noite e volta no domingo à noite ou na segunda de manhã, já deu tempo para as larvas eclodirem, né? Então, todo cuidado é pouco. Por isso que quanto mais informações o cliente tiver, mais barreiras físicas, né, mecanismos de prevenção mecânica vai acontecer. Tela, armadilha luminosa, cortina de vento. E aí a gente entra em questões que eu acho que conseguimos fazer uma melhor intervenção. Tela, a gente pode oferecer a instalação de uma tela, ou orientar o cliente a realizar a melhor instalação de tela. A armadilha luminosa a gente pode oferecer, a cortina de vento a gente pode oferecer. Aí, acima disso, existem a questão de intervenção biológica, que são inimigos naturais. Aí o próprio ambiente cuida disso. Por outro lado, os predadores de Aedes são muito poucos, né? Apesar de você ter uma menor intervenção química com uma toxicidade menor, são poucos ainda. Aí entra a questão do tratamento químico. Tem o tratamento químico menos invasivo, né, com os larvicidas, Spinosade, BTI, Bacillus thuringiensis e silensis, né, que são larvicidas biológicos, e tem aquele químico, que na verdade não são químicos seletivos, né, é que são porque eles acabam sendo sintetizados, criados em laboratório, porque tem outros componentes ali, não só as bactérias ou as proteínas, as substâncias em si. E tem o químico de amplo espectro. Geralmente, que é o mais preconizado, que é o mais correto, o uso de piretroides e neonicotinoides. Tá? Aí a gente percebe que realmente o nível de toxicidade, a intervenção acaba sendo maior conforme a gente vai chegando para o tratamento químico, e a efetividade é menor. Por isso que não adianta apenas aplicar inseticida, a gente tem essas questões culturais, físicas, mecânicas para serem sempre reforçadas com o cliente, tá? Quando a gente vai falar de estratégias químicas, a gente tem que lembrar o seguinte: o foco das pragas geralmente está na fase jovem. E o agravante, no caso de dípteros, mosquitos, é que a fase jovem está em um local, água, e a fase adulta está em outro local, ar. O que realmente incomoda uma pessoa? Que é a fase que vai ocasionar a transmissão das arboviroses. É a fase adulta. É o que incomoda a pessoa. Visualmente, o barulho quando é um Culex, porque o Aedes não faz barulho, e o risco de uma picada, é o adulto. Só que o nível de infestação de adulto só corresponde a 20% da infestação. Então, ficar matando o adulto é secar gelo. O adulto voa, ele pode pousar em vários outros locais. O ideal é fazer uma intervenção química onde eles se desenvolvem, onde tem os ovos e as larvas, porque a pulpa vai acabar. O controle químico de pulpa é ineficaz, tá? O inseticida não consegue penetrar tão bem na pulpa, acaba sendo ineficaz. Então, a intervenção mais intensa, que corresponde a 80% do nível de infestação, é na fase onde ele está se desenvolvendo, na fase jovem, para atingir os ovos e as larvas.
Isso a gente chama de tratamento focal. É o mais importante. Gente, não é fazer um tratamento ou outro. E eu sempre falo isso, né? É um tratamento e outro. Eu falo isso para várias situações. Afinal de contas, nós realizamos um gerenciamento integrado de pragas, que envolve as questões físicas, mecânicas, né, de prevenção e a de intervenção, de remediação. E mesmo assim, você tem que usar diferentes estratégias. É extremamente importante realizar esse tratamento focal, porque muitas vezes não dá certo o controle de mosquitos. Muitas pessoas não fazem, pela falta de cuidado do tratamento focal. Aí vamos lá. Que eu aposto que tem gente que já escreveu alguma coisa aí sobre, Thiago, mas achar o foco do mosquito é difícil. Realmente é. É difícil, não é fácil. Lembrando que é uma praga muito mais intradomiciliar. Então, geralmente, o foco está dentro da casa. Ou ali no quintal, né? Não digo nos mais óbvios, né? Num pneu, num balde, numa garrafa, num vaso. Não, eu estou falando de uma calha. Eu estou falando de um ralo num vaso sanitário, de um banheiro, perdão, que é pouco utilizado, mas que acumula água. Estou falando de um vaso sanitário que é pouco utilizado, de um banheiro que é pouco utilizado, acumula água. Eu estou falando desses brinquedinhos que ficam aí largados pelos cantos cheios d'água. Eu estou falando de geladeiras mais antigas que tem aquelas gavetas na parte de trás onde acumula água. São nesses pontos, né? Então, o tratamento deve ser realmente realizado nesses locais, principalmente, é o tratamento focal, que ocorre com a aplicação de um produto larvicida. Agora a gente reforça aquilo que a gente falou no início. Nos depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos. Desde que, evidentemente, isso não possa ser eliminado, esse depósito, esse ponto foco, não possa ser eliminado mecanicamente. Porque, por exemplo, um balde, uma garrafa, um pneu, você pode, né, mecanicamente resolver aquilo. Uma caixa d'água destampada, você pode tampar. Agora, uma calha, você pode desentupi-la? Sim, mas vai estar sempre acumulando água ali. E nesses outros pontos que eu falei para vocês, né, ralos, vaso sanitário em banheiros pouco usados, numa geladeira, onde acumula água, enfim. Dessa forma, você não consegue eliminar apenas mecanicamente isso. Você tem uma árvore, o cliente tem uma árvore na casa deles onde o tronco formou fisicamente falando, morfologicamente falando, está modificado de uma forma, formou algo que forma acúmulo de água, uma pocinha, alguma coisa do tipo. Você vai mandar o cliente cortar aquilo? Tem cliente que até aceita, tem cliente que não vai aceitar. Então, nesses locais, que aí a gente vai identificar fazendo a vistoria, a gente vai olhar, falou, opa, isso aqui é um ponto positivo, é um depósito positivo para que o mosquito deposite as larvas, para as formas imaturas. É ali que vai ser aplicado o larvicida, tá? E não exatamente apenas onde tem água. Mesmo porque, gente, o inseticida químico que a gente vai falar aqui, para organismos aquáticos é extremamente letal. Então, onde tem corpos d'água com vida aquática, não pode aplicar. Ou em uma água que vai ser utilizada para uso, ou para beber, ou para tomar banho, ou para lavar as mãos e o rosto, numa caixa d'água, não dá. Aí, dessa forma, você tem que usar os larvicidas biológicos, Spinosad, BTI, esse tipo de coisa. Mas o que a gente está falando aqui são de inseticidas químicos da nossa linha, que é o Larvimax ou o Trimax, que são produtos SCs à base de piriproxifen, que é um larvicida. Reforço. Procurem os depósitos positivos onde as larvas, onde os ovos podem ser depositados, tá? Não tem água, mas opa, aqui pode acumular água. Aplique ali. Porque o produto não vai ser diluído, porque se você aplicar onde tem água, o produto já vai ser mais diluído. Então é muito difícil de você conseguir definir até mesmo uma dosagem. Qual é a quantidade que eu diluo, qual é a quantidade que eu aplico nesse local? Muito difícil. O produto vai ser diluído, vai durar por menos tempo. Mas se você aplicar num
por exemplo, num pratinho de vaso seco, ali na borda do pratinho, o produto vai permanecer agindo ali. Se a fêmea do mosquito chega, deposita o ovo ali, significa que ao encostar o ovo naquela superfície, já vai estar, mesmo não tendo água, porque elas fazem isso, o ovo já estará sendo contaminado, o produto estará agindo de maneira ovicida, né? Justamente nessa estrutura. Aqui eu dei os dois exemplos, né? Mas isso aqui é um corpo d'água que provavelmente não tem vida aquática e vasos, né? São pontos assim que você não consegue remover mecanicamente. E aí a gente entra num detalhe que é muito interessante, porque eu não falei de Temefós, eu não falei de pirimifós metílico. O que eu falei é de realmente um juvenoide, um larvicida, um éterpiridiloxipropílico, como o piriproxifem, um IgR, que vai agir como larvicida. Temefós, pirimifós metílico, não é que não vão matar a praga, mas eles não são larvicidas propriamente dito. Eles agem no sistema nervoso da praga alvo, enquanto o piriproxifem é no sistema hormonal. De maneira conceitual, larvicida é aquele produto, é aquele princípio ativo que vai impedir da larva chegar na fase adulta ou se desenvolver, né? Não precisa necessariamente matá-la. Mas, enfim, onde que eu quero chegar? Até hoje é muito solicitado por várias pessoas. Ah, você não tem Temefós? O Temefós não vai voltar para o mercado? Não, gente, não vai. Não vai. Mesmo porque eu vou colocar uns dados aqui relacionados justamente a essa questão de resistência ou tolerância química que os organofosforados, como o Temefós e o pirimifós metílico, apresentaram para várias populações, nem não estou falando ainda de adultos, eu estou falando já da fase larval, da fase jovem, tá? Então é extremamente importante sempre, quando vai realizar o controle químico de pragas que podem apresentar populações com essas características, fazer o que a gente chama de rotatividade de grupos químicos ou manejo de resistência e tolerância química. A resistência ou tolerância química podem ocorrer basicamente por três motivos. Primeiro, no caso de adultos e de larvas, né? A cutícula, o exoesqueleto, ele tem uma menor taxa de permeabilidade. Ou seja, o inseticida não consegue penetrar tão bem pela cutícula, pelo exoesqueleto. Lógico, a gente sabe que vai entrar por dobradiças dos apêndices, no caso do adulto, ou até mesmo das larvas. No caso da larva do mosquito, não, porque usa sifão, mas as larvas de outros insetos que têm já os espiráculos, e principalmente nos adultos, ocorre por ali, pela boca, mas a superfície ventral, né, dos adultos principalmente, ela está muito exposta a isso. Tem vários pontos por onde o inseticida consegue penetrar. E quando você tem uma diminuição da taxa de penetração pela cutícula, isso significa que aquele indivíduo, aquela população, apresentou um tipo de resistência ou tolerância química. Isso foi selecionado geneticamente, porque isso é um fator genético. A resistência e tolerância química, o bicho nasce ou não nasce com isso. Ou ele nasce resistente ou ele nasce suscetível. Essa história de que ele se tornou resistente é balela, isso não existe. Então, aquelas populações que foram selecionadas até mesmo pelo uso excessivo do mesmo grupo químico, de forma incorreta, pelo mesmo tipo de inseticida, mataram os suscetíveis, mas acabou sobrevivendo aqueles que já eram resistentes, que se reproduziram e tiveram também filhotes resistentes. E um dos fatores ali presente nessas larvas, nesses adultos, pode ser justamente essa cutícula mais impermeável. Um outro fator que pode ser somado a isso é a questão da taxa metabólica, onde o inseticida penetra e quando ele vai fazer ação, na verdade, ele não consegue fazer sua ação porque ele acaba sendo degradado. Isso a gente chama de detoxificação metabólica. O princípio ativo, ele é rapidamente degradado, principalmente por ações enzimáticas,
do próprio corpo do inseto, do próprio corpo da praga. Então, aquele grupo químico, aquele modo de ação, para aquele sítio específico já não funciona mais. E também tem uma outra questão relacionada aonde esse princípio ativo vai agir. Em que ponto do neurônio esse princípio ativo vai encaixar para ter a sua ação? É um sistema chave-fechadura, digamos assim. Vamos imaginar que a fechadura seja justamente o sítio de ação do neurônio do mosquito. E a chave que você vai encaixar ali perfeitamente é o inseticida. O normal de populações suscetíveis é que exista uma chave padrão para o mesmo tipo de fechadura. Só que quando essa chave vai se encaixar, o que acontece é que essa fechadura está modificada. E a chave não encaixa mais, ou seja, o princípio ativo não tem onde se ligar, você acaba perdendo a sua função. Isso ocorre principalmente com inseticidas que têm ação neurológica, no sistema nervoso central da praga-alvo, seja na sinapse ou na transmissão do impulso nervoso. A gente chama isso de diminuição da sensibilidade do sítio-alvo, tá? Aqui que eu estava falando para vocês. Esse é um trabalho que avaliou a resistência e suscetibilidade de Aedes aegypti ao Temefós. Trabalho de 2007 e 2008 em Campina Grande, Paraíba. Percebam o seguinte, esse trabalho é muito interessante porque ele demonstra essa questão de resistência e também de toxicidade. Porque a gente está avaliando aqui, ó, nessa primeira coluna, a proporção em termos de porcentagem de indivíduos que têm resistência nessa população, de indivíduos que não vão morrer pela ação do Temefós, que a turma adora, Temefós 1%, que a turma adora. Né? O Temefós, ele era comercializado na forma de um CE ou na forma de uma areia, né? De um granulado, né? Até Temefós 1G, né? Sem falar o nome comercial, onde o Temefós era impregnado na areia. E ele tinha uma resposta muito rápida. Por outro lado, tinham populações que não apresentavam nenhuma resposta, porque já existia a resistência. Então a gente começa a ver que daqui de cima para baixo, o número de indivíduos resistentes foi aumentando. Por quê? Justamente porque a concentração do Temefós também foi aumentando, porque vem aquela tal história, né? Aí que está um grande erro. Quando você realiza uma subdosagem, você pode selecionar indivíduos resistentes e tolerantes? Sim, porque a quantidade de produto que você diluiu ali não é suficiente de maneira efetiva para funcionar na praga-alvo. Por outro lado, se você dá uma superdosagem, você acelera esse processo de seleção dos indivíduos resistentes, né? Você tem ali um fator que é muito decisivo para selecionar esses indivíduos. Aqui a gente está mostrando a concentração letal, a CL50 e a CL90, então para 50% dos indivíduos expostos, né, nesse experimento, para 90% dos indivíduos expostos nesse experimento, que é avaliado por miligrama de ingrediente ativo por litro, né, de água utilizado. Percebam que quando utilizava uma dosagem menor, tinha um certo nível de resistência. Aí, não está mais funcionando, né? Não matou 20%. Eu quero que mate mais. Aí foi lá e mais do que dobrou. Olha só, mais do que dobrou. Olha o que aconteceu. Aumentou a seleção de indivíduos resistentes. E vai aumentando, vai aumentando. Chegou um momento lá que a quantidade, a concentração letal desse princípio ativo, porque sua diluição aumentou, sua dosagem aumentou, era tão alta que daqui a pouco esse princípio ativo aqui, como acontece em muitos casos, o Temefós, não vai mais funcionar. Aí você vai colocando, colocando, você está jogando quase que todo aquele conteúdo sólido ali na água e não está matando. Isso acontece. Fora que é a dose letal, né? Então, o risco de intoxicação acaba aumentando também. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque conforme
a quantidade, a dosagem vai aumentando, o nível de toxicidade para o bicho acaba diminuindo. Ele acaba sendo menos letal para praga-alvo, como é o caso do temefós, como é o caso do pirimifós metílico. Então, tem muitas populações, por mais que você vá, ah, não, mas eu usava, matava na hora. Até quando? Em todos os casos? Será que você parou para avaliar? Por isso que é importante usar produtos que têm um sistema hormonal, como o próprio Larvimax. Ele é um IGR, né, é um juvenoide, um inibidor de crescimento. O princípio ativo, no caso do Larvimax, é apenas o piriproxifem. Ele tem 20% de piriproxifem, que é um éter piridiloxipropílico. E qual que é o modo de ação dele? É hormonal. Ele é análogo ao hormônio juvenil. Então, ele imita o hormônio juvenil. Ele não deixa as características adultas se desenvolverem. E caso aquela larva forme uma pupa e acabe emergindo o adulto, esse adulto provavelmente pode ser estéril, tá? É um produto SC, é uma suspensão concentrada, portanto, um produto com menor toxicidade, com menos odor, tá? Com maior durabilidade, né? Maior efeito residual. Ele tem registro para outras pragas, aqui a gente está dando ênfase para o Aedes, né? Mas não só, para o Culex também acaba sendo efetivo, de baixa dosagem, 25 ml para 10 litros. E aí, a gente faz apenas uma recomendação, o intervalo entre uma aplicação e outra, quando vai fazer o tratamento, é de 5 a 10 dias, porque é um intervalo que vai quebrar o ciclo de vida da praga, né? Que demora para o ovo eclodir em até 5 dias, né? De 2 a 5 dias, mas também para a larva atingir até a fase adulta. É importante estar sempre quebrando, reaplicando. Ah, Tiago, esse produto não tem ação residual? Pois é, ele tem ação residual, mas existem outros fatores, principalmente a água, que acaba diminuindo sua residualidade. Assim como o próprio Trimax. O Trimax é outro produto que a gente indica muito também para controle de mosquitos, controle de fase larval e adulta, porque o Trimax é um produto mais completo, né? Ele tem o juvenoide, o piriproxifem, e tem os adulticidas. Ele tem um piretroide, que é a bifentrina, e tem um neonicotinoide, que é o acetamiprid. A Organização Mundial da Saúde, por consequência, o Ministério da Saúde, preconizaram o seguinte: para controlar populações de Aedes que podem apresentar algum nível de resistência ou tolerância química, usem produtos com esses dois princípios ativos, com esses dois grupos químicos, perdão, associados, um neonicotinoide ou um piretroide. Tá aí. O Trimax, além de ter essa ação adulticida, ainda tem uma ação juvenoide, por isso que ele é bem completo. Aliás, eu tenho que destacar aqui, no começo desse ano, em maio, né, quando teve a Suprag lá em Curitiba, a gente estava lá com a nossa aliança, o nosso distribuidor local, que é a JR, e nós tivemos vários feedbacks de clientes que estavam utilizando o Trimax, tanto quanto larvicida, quanto também adulticida. E o resultado tinha sido incrível. Tá? A gente tem bastante feedback de Minas Gerais também, a gente tem bastante feedback do Nordeste, mas esse do Sul me surpreendeu, né? Então, a gente começa a ver aí a efetividade através desses retornos, né? É por isso que a gente gosta de se aproximar de vocês, por isso que a gente gosta de fazer esses treinamentos, conversar com vocês, terem esse retorno. Por isso que a gente gosta desse suporte, né? Porque é uma mão, é uma via de mão dupla, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Aliás, aproveitem para comentar aí quem é que já usou o Trimax como larvicida, quem é que já usou o Larvimax, né, como o próprio larvicida para mosquito, tá? Então ele vai atuar em todas as fases do ciclo de vida da praga, né? Tem ação residual e tem amplo espectro, porque é um produto que não vai servir apenas para essa função. Eu gosto de indicar muito o Trimax para controle também de aracnídeos, carrapatos, aranhas e escorpiões, que a gente falou até no treinamento de escorpiões. E que vai ser abordado no treinamento sobre carrapatos, que o Leonardo vai fazer. Aqui, gente, é um esquema bem interessante, eu uso isso em vários treinamentos, que é um esquema de vocês potencializarem a ação larvicida do produto.
e até mesmo tangibilizarem o serviço. Vocês demonstrarem para o cliente o trabalho que está sendo feito, profissionalismo de vocês. Fazer isso ser mais palpável para o cliente ver valor naquilo. Tem as ouvitrampas que vocês mesmos podem fazer, que nada mais é do que o uso de um baldinho, de um recipiente com água e uma ripinha de madeira inserida nela. Pode ser uma ripinha plástica, de madeira, enfim. Até mesmo quanto menor a permeabilidade dessa ripa, melhor. Isso aqui, vocês podem adesivar nesse baldinho com o logo de vocês e falar: olha, eu estou colocando aqui uma alvitrampa. O que que é uma alvitrampa? É uma armadilha de ovos. O cliente vai olhar isso, vai entender, vai falar assim: mas espera aí, você está colocando aqui, você está me pedindo para eliminar as fontes onde o mosquito pode colocar os ovos, o foco, mas você está colocando um foco aqui, pois é, esse foco está tratado. Aí eu dizendo diretamente para vocês: a parede, principalmente a que está exposta aqui, que é onde o mosquito vai depositar os ovos, está tratada com Larvimax ou Trimax. A ripa que está aqui fora está tratada com Trimax ou Larvimax, e até a própria água está pulverizada com Trimax ou Larvimax. Então, quando o mosquito pousar aí, ó, para depositar os ovos, primeiro que ele vai depositar os ovos onde já está contaminado, vai ter ação ovicida. Quando ele pousa nessa superfície, como ela está tratada com o produto, tem ação residual, ele vai se contaminar, vai voar e vai pousar em outros locais que muitas vezes você não consegue ver. Que é aquela dificuldade que a gente tinha comentado no início, tá, Thiago? Tem que tratar o tratamento, tem que fazer o tratamento focal, que é 80% do nível de infestação, mas eu não consigo atingir tudo. Faça com que o produto trabalhe para você utilizando uma Ovitramp. Permita que o piriproxifem seja disseminado, que o próprio mosquito faça isso. Por quê? Nesse caso, até mesmo se usar um Trimax, o mosquito também vai morrer. Se só usar o Larvimax, o mosquito vai espalhar por vários pontos esse piriproxifem, contaminando outros locais. Ah, mas o ovo não absorveu o produto. A larva, quando eclodir, vai cair na água, que tem produto. Então, esse mecanismo é muito interessante porque você vai contaminar essa ovitrampa com inseticida, você vai impregnar ela, o próprio mosquito vai disseminar e vai contaminar outros pontos, outros ambientes aquáticos onde você acabou não enxergando, né? Um próprio vaso quebrado, um recipiente quebrado, que muitas vezes você olha e fala assim: ah, não tem capacidade de acumular água. A gente não precisa de muita água, não. Um pouquinho de água que se forma já é suficiente para ele conseguir se desenvolver, tá? Saindo da parte de larvicida, entrando na parte de adulticida, que corresponde apenas a 20%, então, vamos lá, recapitulando. É muito mais importante fazer um trabalho focal. Vocês vão resolver 80% do nível de infestação, somando a prevenção, a questão cultural, a questão física mecânica. Falando no controle do adulto agora, ainda naquela questão de resistência e suscetibilidade que a gente já falou, que o conceito é o mesmo, tá? Só que agora a gente está aplicando para o adulto. Então, detoxificação metabólica aumentada, diminuição ou alteração do sítio de ação do inseticida, diminuição da permeabilidade do exoesqueleto, da cutícula. Isso acontece também com os adultos. Você está vendo aqui que os indivíduos azuis são os indivíduos resistentes, eles já nasceram com algum tipo de resistência química, e a ferramenta de seletividade é o próprio inseticida. Porque, olha aqui, antes do tratamento, a quantidade de mosquitos existentes naquela população, a grande maioria, que são brancos, são suscetíveis. Eles não são geneticamente resistentes. Apenas uma minoria. Por quê? Naturalmente, existem muito mais indivíduos suscetíveis do que resistentes numa população. Tanto que uma das manobras acaba não sendo viável, mas é uma explicação biológica interessante de entendimento. Para você diminuir
a resistência de uma população, você tem que deixar essa população se reproduzindo. Porque à medida que novas gerações vão sendo geradas, o número de indivíduos resistentes diminui, aumentando novamente a suscetibilidade da população. Por quê? Os indivíduos resistentes, eles têm a vantagem de sobreviver à aplicação daquele grupo químico ou daqueles grupos químicos. Só isso. Porque não voa tão bem, não se alimenta tão bem, não foge tão bem dos predadores, não é interessante para os seus parceiros sexuais. Então, é o patinho feio da turma? A galera não quer. Então, eles sempre serão menos frequentes. Fato. Isso em qualquer situação. Por outro lado, a partir do momento que, durante o tratamento, você insiste em usar o mesmo grupo químico, eu não estou falando de princípio ativo, eu não estou falando de nome comercial de produto, porque eu cansei de ver, até hoje escuto o seguinte: ah, eu usava um produto X de tal fabricante, agora eu vou usar um Y. É o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, não tem sentido. Eu estou falando de grupos químicos diferentes. O que que foi muito, até hoje é muito utilizado, é o arroz com feijão do controlador de pragas, mas para controle de insetos sociais como mosquitos, piretróide e organofosforado. Piretróide e organofosforado. Então, você tem muitas populações com esse tipo de resistência. Você insiste em usar durante o tratamento aquele mesmo grupo químico, você evidentemente vai matar os que são suscetíveis a esse grupo químico. Esses morreram, não vão conseguir se reproduzir. Porém, os resistentes, eles vão sobreviver, vão acabar copulando outros indivíduos e vão tendo filhotes com resistência. Então, ao invés de agora você ter mais indivíduos que são fracos, você tem mais indivíduos que são fortes pelo uso do próprio inseticida. É muito maluco isso, né? E a gente viu lá, se for aumentando a concentração, a diluição, a seletividade só acelera esse processo. Aí você chegou lá, tem um monte de indivíduo agora resistente. Insistiu no uso do mesmo produto, do mesmo grupo químico. Pô, você matou os poucos suscetíveis que ainda tinham lá e deixou a maioria dos resistentes. Então, isso é um grande problema. A gente consegue ver isso aqui através de trabalhos ó, feito avaliando a mortalidade de Aedes aegypti usando deltametrina e usando cipermetrina, tá? Aqui vocês vão ver o seguinte: nesses testes, teoricamente falando, né, por questão de conceito, se utiliza sempre uma população que não é resistente e uma população que é resistente. Então, a cepa Rockefeller aqui, tanto para no teste de deltametrina quanto de cipermetrina, é a referência de sustentabilidade a inseticidas químicos. Ou seja, aplicou, morreu. E a cepa CVF2, tanto para delta quanto para cipermetrina, são populações geralmente de campo com algum tipo de não dá exatamente para falar que são resistentes ou suscetíveis. É uma população de campo. É uma coleta de campo. Onde você vai ter essa situação de indivíduos suscetíveis e resistentes. Muito bem. Percebam que foi avaliado o efeito knockdown até 1 hora e 45, e depois de 24 horas da exposição do produto, do inseto ao produto, foi avaliada a sua mortalidade, tanto na deltametrina quanto na cipermetrina. A deltametrina, ela teve ali um efeito knockdown para populações resistentes interessante, né? Suscetível é rápido, né? Até 30 minutos, tanto deltametrina quanto supermetrina, para Rockefeller, que é suscetível, em 30 minutos, tombou todo mundo. Tombou todo mundo, foi avaliado depois de 24 horas para ver se todos estavam tombados ainda, eles já estavam mortos, tá? A deltametrina, ela tombou muito rápido, né? Enquanto a supermetrina teve 100% de knockdown em até 1 hora e 45. Mas tombou. E aí vem aquela questão, ah, eu vi que os mosquitos caíram. Mas será que eles morreram? Porque o efeito knockdown significa nocautear, não matar. Você tem que avaliar o efeito killing. E esse efeito foi avaliado dentro de uma situação onde era possível mensurar, evidentemente, é um experimento, assim a gente consegue tangibilizar.
e mostrar através de resultados. Olha só, os indivíduos Rockefeller, cepa suscetível, que foi exposto a delta-espermetrina, piretroides, são dois grupos, dois ingredientes ativos diferentes, mas do mesmo grupo químico, do mesmo modo de ação. Elas morreram, morreram. Só que a taxa de mortalidade, tanto para a deltametrina quanto para a cipermetrina, não atingiu 80%. Isso é considerado ineficaz. Para ser eficaz, você tem que ter lá mais ou menos 90% de mortalidade. 10 para cima, 10 para baixo, tá? Ainda nesse quesito, a gente está vendo aí três gêneros, Aedes, Culex, Anopheles, e como esses insetos pousam numa parede, analisando a sua morfologia. O detalhe aqui, gente, para transferir essa informação para algo útil do nosso dia a dia, é simples. Percebam que quando o mosquito pousa, independente da espécie, do gênero, ele não encosta, naquele momento, os três pares de pernas, ele só encosta quatro pernas. O último par, ele geralmente mantém erguido, ó. O que vai fazer o mosquito se contaminar? É pelas pernas, que é uma contaminação mínima, é pela região ventral, pelo abdômen e também pelo abdômen. Mas olha só quando o mosquito pousa, o que ele faz? Ele já encosta menos pernas, então já se contamina menos na superfície e fica erguido, ó, com o abdômen, ó. É natural do mosquito. Aqui a gente está vendo um Aedes aqui, né? A figura que a gente já viu anteriormente. Olha aí. Para ele se contaminar na superfície de pouso, é mais difícil. Agora, imaginem utilizar, então, ingredientes ativos, princípios ativos, como muitos piretroides, que possuam um efeito repelente, efeito irritante, como deltametrina, cipermetrina, que a gente já viu, por questões de resistência e tolerância química, alfa-cipermetrina, lambda, cialutrina. Percebemos que todos eles têm algo em comum, um radical ciano. Carbono com nitrogênio, aqui, aqui. Isso é um radical ciano comum em muitos piretroides que causa esse efeito repelente. Imagina, o mosquito já pousa, ele não vai repousar, ele vai ficar lá então com o último par erguido, com o abdômen erguido, com o ventre erguido, ele está se contaminando pouco. Se aquela superfície ainda tiver um princípio ativo com ação irritante, como esses citados aqui, ciper, delta, alfa e lambda cialotrina, o bicho vai pousar e vai voar. Ou seja, ele mal vai se contaminar pelas patas, pelas pernas, né? O correto para invertebrados é falar pernas. Mal vai se contaminar pelas pernas. A gente não vai se contaminar. Pousou, voou, pousou, voou. Por isso que acaba não sendo efetivo. Pô, acabei de aplicar inseticida, eu vi um mosquito pousando, ele voou e continua numa boa. Pois é, ele se contaminou muito pouco. Não atingiu a dose letal para ele. Por isso que quando vai fazer tratamento de superfícies de pouso, primeiro que ele já se contamina menos, mas resolvam, permitam-se utilizar produtos que não tenham ação repelente desalojante. Se vai usar um piretroide, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, piretroide com neonicotinoide, usem um piretroide com uma bifentrina, que não tem o radical ciano, não dá essa irritabilidade. Então o bicho pousa, não percebe o produto, tende a repousar e se contaminar mais, tá? Ele não é repelido. A gente tem um produto que é o Spurion WP. O WP não é WG, gente, tá? O WP é um pó molhável. Portanto, a gente indica a aplicação desse produto em áreas externas, tá? E superfícies mais claras ou em arbustos, que acaba sendo bem interessante. Ele vem em sachê hidrossolúvel, é um produto que tem bifentrina e acetamiprid, um piretroide e um neonicotinoide. Então, é ideal para fazer manejo de resistência e tolerância química. E tem indicação também para controle de mosca, porque o neonicotinoide, ele é muito bom para controle de dípteros, moscas e mosquitos. Tá aí um produtaço para ser utilizado em área externa, numa parede muito porosa,
no meio dos arbustos, no meio das árvores. Faz a aplicação, por exemplo, com um nebulizador, porque mesmo sendo um pó molhável, ele é bem fino. Só tomem cuidado com paredes mais coloridas, né, mais escuras, porque dependendo da quantidade que você aplica, seca e fica aquela camada mais branca. Eu fiz uma vez um evento junto com a Ana Mary, com a Crise, com o pessoal da Agrocontinental, lá na própria unidade da Agrocontinental, onde a gente fez a aplicação do Spurion WP usando um nebulizador, um NAF da Guarani, numa parede que era de madeira, um marrom bem escuro. Não manchou. Para começar a manchar, tivemos que dar lá umas 4 demãos. Aí acumulou e começou a ficar manchado. E por que nebulizador? Para a gota ser menor, fixar melhor, não ter escorrimento, tá? É excelente, então, para a área externa, superfícies extremamente porosas e no meio dos arbustos, no meio da vegetação. Tá aí, tá bom? Além do Spurion WP, gente, a gente falou do Trimax como larvicida, mas também, aí em área interna, Thiago, o que dá para usar? Usem o Trimax. Peguem um nebulizador, façam aplicação naqueles pontos onde a gente citou, atrás de submóveis, atrás de cortinas, de paredes, de pias, vaso sanitário, gabinetes, churrasqueira. Vai ali com o nebulizador, né? Acho que churrasqueira é área externa, mas nessas áreas internas, para você não ter o risco de manchar com o pó molhável, com o espuma WP, vai com o Trimax. Nebuliza com o Trimax esses pontos. Não é a parede, que ali ele até pode pousar, mas não é o mais frequente. Elas vão pousar, os mosquitos vão pousar principalmente nesses pontos mais baixos, embaixo da cadeira, enfim, nesses locais. Nebuliza com o Trimax 25 ml para 10 litros. E por último, mas não menos importante, a gente vem com um tratamento espacial. Vamos lá. Larvicida, tratamento superficial e tratamento espacial. É o ideal, tá? É esse conjunto de ações. Só uma sugestão, tá bom? O tratamento espacial é um tratamento de aspersão aeroespacial das partículas de inseticidas, utilizando o ultra baixo volume, o UBV, ou a FOG, o fumacê, a termonebulização, com equipamento portátil ou acoplado a veículos, e que tem a função, evidentemente, de dispersar melhor essas partículas espacialmente para matar as formas adultas. Dependendo da situação, dá para fazer aplicação também usando o BV com larvicida, para você conseguir fazer com que aquelas partículas adentrem espaços e outras áreas onde são difíceis de você chegar fisicamente. Aí a aplicação espacial com um atomizador ajuda muito. Agora, em termos de tratamento espacial, a gente recomenda muito o Bioplane para fazer UBV, é um produto SC, e o Inset Pro, não é mais spray, perdão, para fazer fog, para fazer fumacê, para fazer a termonebulização. E tá aqui os tratamentos espaciais, né? Um UBV, uma atomização, termonebulização, beleza? Então vamos lá. Em relação ao Bioplane, o que que é o Bioplane? O Bioplane é um produto que tem lambda cialutrina e imidacloprid, 5% de lambda, 10% de imidacloprid. O que que é a lambda com imida? Piretroide com neonicotinoide, preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? É um produto base água e a gente já faz um tempo registrou ele para aplicação de UBV, com baixa dosagem. É um produto para usar num atomizador, para fazer aplicação espacial, num UBV, para fazer aplicação espacial. Incrível, incrível. São 20 ml para você diluir por litro. E cada um desses litros, 1 litro, você consegue tratar 2 hectares, ou seja, 20 mil metros quadrados. Aplicando meio litro de calda por hectare na distância de até 15 metros do bico aplicador. Isso é interessante também de avaliar, gente, tá? Do bico aplicador até 15 metros, você tem efetividade. Acima disso, a efetividade ela cai.
tá? É um produto que a gente recomenda muito para fazer essa aplicação espacial. Hoje, o Bioplane, pelo fato de ter Screen, Trimax e outros produtos, ele acabou meio que perdendo o sentido, só que eu posiciono ele de duas formas. Um para controle de aranhas em paredes, né? Principalmente aranhas que formam teias, onde você vai aplicar com um nebulizador, um atomizador superficialmente, ele é excelente. Eu não gosto muito de recomendar ele para pulverização de rodapé por causa da lambda cialotrina, que é irritante, tá? Eu evito. E outro que é para fazer o BV para controle de mosquitos. Excelente produto. Tá aqui, ó. Testes realizados pelo laboratório. Eu mostrei, né, no treinamento de escorpiões, um teste que a ASR, que hoje é ALS, fez com Trimax e com espúrio. E tá aí o teste realizado pelo mesmo laboratório, ligado ao Ministério da Saúde, independente da Insetimax. Eles têm que estar lá para avaliar consenso crítico o uso do Bioplane numa aplicação UBV. E aí se avaliou o número médio de insetos mortos e mortalidade depois de 24 horas da aplicação. Então não avaliou apenas o knockdown, avaliou a mortalidade também, tá? As repetições, 10 a 15 metros, tá? Então, numa média, 10 metros deu quase 100%, 15 metros deu mais de 80%. Acima de 80% já é considerado eficaz. O bom de utilizar um produto como esse para fazer o BV é que onde a partícula se depositar, por ser um SC, pelo princípio ativo ser sólido e micronizado, ela fixa, adere melhor. Então você tem uma residualidade maior, tá? E o Inset Pro. O Inset Pro também é um produto muito versátil, muito dinâmico, que as pessoas usam para fazer controle de insetos para ter uma ação knockdown. Porque ele é um produto CE, ele é um concentrado emulsionável, que tem lambda e miprotrina, os dois são piretroides, propoxur, que é um carbamato, e um juvenoide, o piriproxifeno. Então, olha só que coisa interessante nesse produto. Esse produto aí, ele tem a função de substituir DDVP com supermetrina, DDVP com delta, DDVP com alfa, sendo mais seguro e mais potencializado porque tem mais grupos químicos, diferentes modos de ação. Excelente para fazer manejo de resistência e tolerância química. No caso de mosquitos, aqui a gente indica para fazer uma aplicação com fog, com termonebulização, que o pessoal adora. E, gente, muitas prefeituras usaram. Ano passado, esse ano já deu, foi com menor intensidade por causa dos aparecimentos, né, dos casos. Aí a intervenção acaba sendo menor, mas muitas usaram. É um produtaço para fazer fog. É um produtaço para fazer essa aplicação espacial, tá? O mesmo laboratório fez o teste aqui pra gente. Olha só que coisa maluca. Knockdown, tá? Knockdown, lembrando que é uma questão de tombar, de nocautear, não é de matar. 60 minutos depois que o produto foi aplicado. 10, 15 metros. Depois de uma hora, todos os mosquitos estavam tombados. Depois de 24 horas, todos os mosquitos estavam mortos. Então, observou por uma hora, knockdown, opa, tombou. Agora vamos ficar olhando durante 24 horas para ver se algum vai levantar aí, vai voar, vai sobreviver. Não, depois de 24 horas, todos aqueles estavam mortos, tá? Então, é um produto excelente para fazer termonebulização, fog e fumacê. Aí vem a pergunta, né, que vocês devem também estar se perguntando aí, se fazendo, colocando no chat. O que que é melhor, fog ou UBV? Por trabalho, né, por relatos, né, por descrição, por literatura, por resultados, o BV é melhor. O BV, você tem menos dispersão de partícula, portanto, você tem menos deriva, você consegue direcionar melhor a partícula, tem ação residual e é menos tóxico porque você dilui o produto na água. Não é que a termonebulização não seja eficaz, mas ela é menos eficaz que o UBV. Por outro lado, o cliente, ele gosta de ver, de tangibilizar. O BV não tangibiliza tanto. O pessoal até fala, ih, essa fumacinha tá muito fraca. Não é fumaça, nem na FOG, nem no BV, né?
Fog é uma névoa, é uma neblina. Então, mesmo na termonebulização, o que se tem é a dispersão de partículas, gotas muito pequenas, menores que na UBV. As micras são menores, então uma gota mais leve, que dá a impressão de fumaça, mas não é fumaça, é uma névoa fina. Aí o cliente consegue ver e fala: opa, é mais denso, acho que está fazendo alguma coisa. Tiago, é errado associar as duas? Não. Dependendo da situação, se o cliente for mais exigente nesse sentido, gosta do show pirotécnico, eu não acho errado fazer os dois, não. Mas o que vai ter mais efetividade é o UBV, tá? Tinha um condomínio, alguns condomínios em Alphaville, para quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando. Lá, Alphaville tem muitos condomínios de alto padrão. E eu trabalhei numa empresa de controle de pragas que atendia esses condomínios semanalmente. Nas épocas mais chuvosas e com maior temperatura, onde tinha maior incidência de mosquitos, eram de 2 a 3 vezes por semana nesse condomínio, fazendo aplicação espacial a pé e costal motorizado nas costas. Numa semana era UBV, na outra semana era termonebulização e oscilando dessa forma, tá? E aqui é só um complemento, né? Não é a nossa função, mas não é o objetivo desse treinamento, mas tá ligado a isso, que é o tipo de equipamento que se utiliza para fazer essas aplicações, né? Porque tem a ver com a capacidade que o equipamento tem de vazão e do tamanho de gota que ele produz. Então, nessa coluna da esquerda, a gente está vendo os equipamentos, né? As técnicas, as tecnologias de aplicação, e aqui no lado direito, a gente está vendo o tamanho da gota, tá? Isso vai depender do equipamento, do fabricante, da ponta usada, porque isso pode oscilar. Num pulverizador, por exemplo, que as pessoas usam muito, mesmo esses elétricos com alta pressão, você vai ter gotas lá de 100 a 400 micra. O que isso quer dizer? Se você fizer uma pulverização numa parede, provavelmente ela vai escorrer. Aí você vai perder produto. A pulverização, por exemplo, daria para você fazer num arbusto. Mas o ideal é você utilizar um nebulizador ou um atomizador, porque as partículas são menores, percebe o tamanho da gota é menor, ela consegue se espalhar melhor ali por dentro do arbusto e até mesmo numa superfície, embaixo de uma cadeira, por exemplo. Você pulverizou ali, vai pingar. Com um nebulizador, a gota é menor, ela tende a fixar e ficar por mais tempo ali agindo, tá? O BV tem uma gota bem pequena, né? E a FOG tem uma gota menor ainda. O que se tem nos trabalhos de hoje em dia, tá? Tudo que é considerado gota inferior a 50 micra é aerosol, tá? Porém, o tamanho ideal, segundo os estudos, para controlar Aedes oscila de 10 a 20 micras, o tamanho da gota, para fazer aplicação espacial. Não estou falando superficial, não, onde o mosquito pousa. Estou falando durante o voo. Por quê? Olha só. O mosquito, quando voa, ele tem lá um par de asas e um par de halteres, né? Que são asas modificadas que servem para detectar até mesmo estímulos mecânicos. Ele consegue se orientar no voo, por isso que o mosquito é tão rápido, é tão veloz, porque esses halteres, né, atrás do primeiro par de asas deles, eles servem justamente para fazer essas manobras. É mais difícil de você conseguir atingi-lo, tudo mais. Esse primeiro par de asas, ele bate numa intensidade tão alta que ele cria um vórtice, cria um pequeno furacão embaixo das asas. Esse vórtice, né, esse pequeno furacão, ele faz com que essa corrente de ar, né, faz com que partículas que sejam muito pesadas nem adentrem e partículas que sejam muito leves sejam repelidas. Não adentrem aonde? Por quê? Mais uma vez, boca, parte ventral, espiráculos e articulações dos apêndices articulados. É por onde o princípio ativo vai entrar. Mosquito em voo, fazendo isso, ele cria ali uma espécie de um campo de força, fazendo uma comparação muito esdrúxula, tá? Até peço perdão.
Se a gota é muito pesada, não chega. Se a gota é muito leve, ela é levada embora. Por isso que o tamanho ideal de gota é entre 10 e 20 micra, porque ela não é nem tão pesada, tão leve. E quando ele está voando, essa gota ela acaba então agindo, conseguindo ser penetrada, puxada para dentro do mosquito, tá? E olha como o tamanho da gota interfere bastante nisso, né? 1 ml de calda pulverizado, 1 ml de calda, não estou falando de produto, né? De a calda já do produto misturado, né? Com a gota, com tamanho de gota de 20 micra, pode produzir quase 240 milhões de gotas. 1 ml da calda pulverizada, num equipamento que produz gota a 20 micra, vai gerar esse 1 ml quase 240 milhões de gotas. E aí a gente está falando aqui de um atomizador costal, de um UBV, né, de um fog. É que fog geralmente as gotas são menores, tá? Vai de abaixo de 20 micra. Enquanto que um equipamento que vai transformar a calda em gota, mas a gota tem 100 micra, como por exemplo o pulverizador, vai produzir com esse 1 ml apenas 1,91 milhão, né, de gotas. Quase 2 milhões. Menos até, né? Então, para vocês verem que o tamanho da gota interfere demais no tipo de aplicação que a gente vai fazer. Mas é tratamento focal com larvicida, tratamento superficial para o mosquito se pousar e tratamento espacial, tá? Tá aqui o resumo, ó. Focal com Larvimax ou Trimax, onde os ovos são depositados e larvas desenvolvidas, né? São pontos positivos para oviposição. Tratamento na superfície de pouso. Aqui, ó, até dá para fazer o focal com um pulverizador. Aqui na superfície de pouso, área externa atomizador, área interna nebulizador. Spurium WP ou Trimax. Trimax está para usar em área interna e área externa. E o tratamento espacial, tanto FOG quanto UBV, aí já vai usar o UBV, a FOG ou um atomizador mesmo, é Bioplane ou o Inset Pro. Beleza, gente? Bom, eu espero que tenha sido útil, né? Mais um treinamento aí que a gente tenta oferecer. Me prolonguei até mais do que o necessário, enfim. Mas estão aí, tá, gente? Precisando de alguma coisa, estamos à disposição. Seguem os meus contatos. Vamos nos falando e continuem acompanhando, tá? Eu não lembro de cabeça qual é o treinamento da semana que vem. Se eu não me engano, acho que é o de percevejo de cama, né? O Cimex. Enfim. Estamos aí, gente. É isso. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. A Inset Max nasceu do sonho do Cláudio Macera, que tinha como visão criar algo muito além de uma empresa. Com anos de experiência e uma base sólida de conhecimento, ele transformou essa visão em um caminho de inovação, apoio à pesquisa, crescimento e constante evolução. Em cada etapa da nossa jornada, enfrentamos desafios, celebramos conquistas e aprendemos com cada experiência. Investimos continuamente em estrutura de ponta e tecnologia de última geração, que garantem não só a excelência de nossas operações, mas também que nossas soluções atendam às exigências mais rigorosas do mercado. Na Inset Max, nossa missão é clara: oferecer soluções eficientes e inovadoras, que promovem o bem-estar e a saúde das famílias. Cada produto que desenvolvemos é pensado para proteger a vida das pessoas e os ambientes, além de nutrir e cuidar de plantas e jardins. Nossos produtos são fabricados e entregues com os mais altos padrões de certificações, refletindo nosso compromisso contínuo com as mais avançadas técnicas de fabricação e com total dedicação à qualidade e à segurança. Queremos ser a maior e melhor empresa do segmento, referência em inovação e excelência, pois acreditamos que podemos alcançar esse objetivo através do trabalho contínuo, do esforço coletivo e da busca incessante pela melhoria. Nossos valores são os pilares que sustentam nossa jornada. Inovação.
energia, alegria, comunicação, encantamento, excelentes resultados. E, acima de tudo, humildade. Na Inset Max, acreditamos que a empresa é feita de pessoas. São elas que, com dedicação e paixão, transformam sonhos em realidade. Cada colaborador é fundamental para o nosso crescimento e sucesso, e é com esse time unido que continuamos a nossa jornada. Estamos apenas começando. Vamos juntos continuar a jornada de transformar o futuro com soluções cada vez mais inovadoras e tecnológicas, sempre colocando o bem-estar das pessoas, a proteção dos ambientes e nutrição dos jardins em primeiro lugar. Inset Max, proteção e cuidado para todos os tipos de ambientes.